Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, vamos falar sobre um dos capítulos mais importantes da história da Igreja. Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Esse foi o dia em que o Espírito Santo desceu com poder sobre os discípulos, marcando o nascimento da Igreja e dando início ao movimento que incendiaria o mundo com fogo do céu. Mas Pentecostes não é só história. É realidade espiritual. É promessa viva. É poder disponível até hoje. Então fica comigo até o final, porque você vai entender o que aconteceu naquele dia e como isso pode transformar a sua vida hoje. Vamos voltar no tempo. Depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos, ensinando sobre o reino de Deus. Antes de subir aos céus, ele deu uma ordem clara: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder era o Espírito Santo. E então, os discípulos obedeceram. Foram para Jerusalém e ficaram juntos, em oração. 100% entregues. 100% focados. 120 pessoas estavam reunidas em um mesmo lugar. E foi aí que tudo aconteceu. De repente, e sempre que Deus age, é assim, de repente, ouviu-se um som do céu, como de um vento forte, e encheu toda a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Imagina a cena: um grupo de crentes orando, buscando, e de repente o céu se abre, o fogo desce, e uma manifestação sobrenatural acontece. Não era confusão. Era avivamento. Era o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2 verso 28. E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A cidade ficou alvoroçada. Gente de várias nações ouviu aquele som. Eles se aproximaram e ouviram os discípulos falando em suas próprias línguas. Uns ficaram maravilhados. Outros zombaram. Diziam: estão embriagados. Mas então, Pedro, o mesmo Pedro que havia negado Jesus, se levantou cheio do Espírito e começou a pregar. Não era mais aquele Pedro medroso. Agora ele falava com autoridade, com unção, com ousadia. Ele explicou: isto que vós vedes é o que foi dito pelo profeta Joel. E pregou Jesus, o Cristo crucificado e ressuscitado. A palavra penetrou fundo. 3.000 pessoas foram tocadas e batizadas naquele mesmo dia. 3.000 em um único sermão. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele transforma. Ele convence. Ele dá poder. A partir daquele dia, a Igreja começou a se expandir. Não por força humana, mas pelo poder do Espírito. O Pentecostes não foi o fim de algo. Foi o começo. Mas a pergunta é: isso ficou no passado? Claro que não. O Espírito Santo ainda é derramado hoje. Ainda batiza. Ainda fala. Ainda cura. Ainda opera. O mesmo fogo que caiu naquele dia ainda está acessível. O problema é que muitos pararam de buscar. Muitos se acostumaram com cultos mornos, orações vazias e experiências rasas. Mas Deus continua procurando corações sedentos. Gente que ora. Gente que se consagra. Se você quer experimentar o verdadeiro mover de Deus, precisa fazer como os discípulos: separar tempo, entrar no quarto, fechar a porta e buscar com todo o seu coração. O batismo com o Espírito Santo não é só para pregar ou falar línguas. É para viver uma vida cheia de Deus. É para resistir ao pecado. É para vencer as batalhas espirituais. Talvez você já tenha experimentado isso um dia, mas com o tempo a chama apagou. Mas hoje Deus quer reacender. Ele quer renovar. Talvez você nunca teve essa experiência, mas sente que precisa de algo a mais. Algo real. Algo profundo. Então eu te digo com todo amor: busque. O mesmo Deus de Atos capítulo 2